Bem-vindas todas as pessoas de regresso ao primeiro Fórum Portugal contra a Violência, a todos e a todas aquelas que nos acompanham aqui no auditório da Universidade Nova de Lisboa e também a todas as pessoas que nos estão a seguir estes trabalhos nas plataformas digitais. Muito bem, nesta segunda parte da manhã vamos dar então início ao segundo painel, intitulado Gabinetes de Apoio à Vítima nos Departamentos de Investigação e Ação Penal. Este painel de discussão vai ser novamente moderado pelo Paulo Corte Real e depois da vossa esquerda para a vossa direita temos connosco Fernanda Alves, Procuradora da República da Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa. Temos também depois Cláudia Rocha, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, também Sónia Soares, da União de Mulheres Alternativa e Resposta e ainda Ana Pascoal, da Associação de Mulheres contra a Violência e, por fim, mas não por último, Marlene Matos, da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Paulo, obrigado. Bom dia a todas e mais uma vez dar-vos as boas-vindas agora a esta sessão em que vamos falar de uma outra medida que, de alguma maneira, obviamente complementa também aquilo que falámos na anterior, aliás, já houve referências aos GAV na sessão anterior, mas tentava perceber um bocadinho melhor como é que funcionam estes gabinetes de apoio à vítima nos departamentos de investigação e ação penal, qual é que é, de facto, o impacto, qual foi, no fundo, a motivação para a sua criação e tentar perceber a experiência dos diferentes lados em termos de colaboração associada a estes gabinetes. E, nesse sentido, também começar precisamente por perguntar à Fernanda se há de facto, qual foi, no fundo, a razão para a criação destes gabinetes e também, obviamente, perguntar um bocadinho o balanço que neste momento já é possível fazer, não é? Em relação... Obrigada. Bom dia a todos. Portanto, eu venho em representação do DIAP de Lisboa, que neste momento integra a SAVED, Secção Especializada de Violência Doméstica, que é composta por dois núcleos, o Núcleo de Ação Penal e o Núcleo de Ação Família e Crianças, e que investiga os crimes de violência doméstica previstos e punidos pelo artigo 152 do Código Penal e todos os outros conexos e cometidos em razão e em contexto de violência doméstica. Ofensas corporais graves, ameaças, perseguição, inclusive também o homicídio, se for praticado, portanto, em contexto de violência doméstica. O nosso gabinete, o denominado, chamado GIAV, Gabinete de Informação e Atendimento à Vítima, já tem bastantes anos, é muito anterior a estes protocolos agora criados ultimamente e surgiu de uma parceria feita entre um protocolo feito entre o DIAP de Lisboa e a Cooperativa de Ensino Superior, Egas Muniz, olá, e está em funcionamento desde 18 de novembro de 2011. Encontra-se, portanto, neste momento integrado na SAVED, mas pronto, fez ao longo deste tempo todo parte da 7ª secção do DIAP de Lisboa, que tinha a competência para a investigação dos crimes de violência doméstica. A existência deste gabinete, que foi, portanto, criado e resulta da parceria com a Cooperativa Egas Muniz, resultou da entrada em vigor da Lei 112/2009 de 16 de setembro, que no seu artigo 27 reforça a importância da existência destes gabinetes de atendimento à vítima a funcionar nos órgãos de polícia criminal e também nos DIAPs, assegurando a prevenção, o atendimento e o encaminhamento das vítimas de violência doméstica em condições de privacidade e conforto, privilegiando-se assim a proximidade e a integração destas estruturas nos DIAPs. O gabinete é formado por duas psicólogas júniores e por duas estagiárias académicas e é coordenado da parte jurídica por mim, que sou a dirigente da SAVED, e pela professora doutora Iris Almeida, que é a representante da cooperativa Egas Muniz. E o objetivo deste gabinete é prestar essencialmente apoio técnico-científico que auxilie os magistrados no esclarecimento das situações das vítimas e que facilite também
o processo de tomada de decisão judicial, nomeadamente com recursos à avaliação de risco de violência doméstica e de pareceres técnicos, essencialmente. Realiza também acompanhamentos de vítimas especialmente vulneráveis em situação de crise, na gestão da crise, acompanha estas vítimas vulneráveis em declarações para a memória futura, em sede de inquirições no processo durante o inquérito e em fase também já judicial, nas audiências de julgamento, e também neste momento acompanha os menores arguidos em sede de inquirições, nas audiências de julgamento e outras diligências judiciais. Portanto, os objetivos deste gabinete resumem-se a fazer o atendimento das vítimas diretas e indiretas ou que sejam sinalizadas quer pela polícia ou por outros serviços da comunidade, fazer o acompanhamento psicológico numa gestão de crise imediata, acolher e informar as vítimas dos seus direitos, encaminhar as vítimas para as instituições da comunidade e também tem uma vertente que é desenvolver investigação científica que contribua para um conhecimento mais aprofundado desta temática. Portanto, o papel do psicólogo forense, porque os psicólogos são todos, portanto, têm todas a formação de psicologia forense, no fundo é elaborar as avaliações de risco, fazer avaliações psicológicas na parte comportamental e nas motivações, avaliar o risco de revitimização, prestar assessoria técnica quer aos órgãos de polícia criminal, quer aos magistrados, elaborando questões referentes à psicologia e também fazer o levantamento de todos os fatores de risco que se suscitam nos processos com vista ao requerimento de medidas de coação rápidas e céleres que se justifiquem durante o inquérito. Portanto, os psicólogos têm feito várias avaliações de risco para pareceres técnicos, têm acompanhado as vítimas em declarações para a memória futura, inquirições das vítimas e testemunhas vulneráveis nas audiências de julgamento. Portanto, se houver algum interesse depois, portanto, eu passaria a informação estatística. Não sei se queria alguma pergunta mais em concreto. Não, é certo, só temos a perceber um bocadinho como é que funciona essa articulação. É só para dizer que este gabinete tem uma vertente técnica diferente dos restantes gabinetes, portanto tem mais uma vertente de assessoria técnica dos magistrados. Não se destina, por exemplo, a fazer acompanhamento psicológico pós-denúncia, mas pode acompanhar as vítimas durante o processo de inquérito, esclarecer qualquer questão técnica perante os magistrados da parte psicológica das vítimas. Outra questão, por exemplo, este gabinete não é financiado pelo Estado, portanto os psicólogos trabalham pro bono e portanto todos os anos, ou de 2 em 2 anos, mudamos de psicólogos, portanto, de acordo com os psicólogos que acabam o estágio profissional, depois têm que sair, os estagiários académicos também só têm 1 ano, o que de alguma forma nos dificulta um pouco as funções, porque ao fim de 2 anos de estágio do psicólogo forense júnior, termina o estágio, depois tem que vir um novo, portanto temos que repetir novamente toda a informação que é necessária. Portanto, se tivéssemos um financiamento e tivéssemos psicólogos, portanto, permanentes, portanto, conseguiríamos trabalhar de maneira diferente. Portanto, mas, pronto, temos tido sucesso e as vítimas têm mostrado o seu agrado no acompanhamento que é feito, no atendimento que é feito. Portanto, até termos outro tipo de protocolo com o Estado, vamos funcionando assim. Obrigado. Então, se calhar vou deixar as questões para a Marlene para mais daqui a pouco, porque agora se calhar queria perguntar, que era a Cláudia, a Sónia, a Ana, no fundo, em função das vossas experiências, tentar perceber, de facto, como é que estes gabinetes de apoio à vítima podem prevenir a vitimação secundária, que é uma das preocupações que foi aqui repetida, reiterada, não é, durante enfim, em vários momentos ao longo da manhã, e tentar perceber, no fundo, também qual é o vosso balanço, não é, porque estamos a falar de gabinetes diferentes, e tentar perceber, no fundo, também o que é que pode ainda ser melhorado, não é, e ser potenciado face ao que já existe. Não sei quem é que gostaria de começar, mas a lógica é sempre informal e, portanto, a ideia é podermos ir conversando. Bom dia, posso começar eu, se não se importam. Eu venho da Associação de Mulheres contra a Violência e, no âmbito do protocolo celebrado, a Associação de Mulheres contra a Violência ficou com
O Gabinete de Apoio à Vítima da Comarca de Lisboa Oeste e da Comarca de Lisboa Norte. Isto só para perceber um bocadinho, nós estamos sediadas no Tribunal de Sintra, com um gabinete que nos foi cedido pelo Tribunal, e na Comarca de Lisboa Norte, exatamente também com um gabinete. Em cada um deles existe um técnico de apoio à vítima. Eu estou no Tribunal de Sintra durante 3 dias por semana, fazendo outra colega os restantes 2 dias. No âmbito da nossa intervenção e daquilo que nos foi solicitado, e atendendo a que também tivemos um ano atípico com a pandemia, iniciámos presencialmente lá todos os dias no gabinete, e numa proximidade grande com os senhores procuradores e com aquilo que era pretendido fazer uma assessoria técnica. Confesso que ao princípio foi um bocadinho difícil, não é? Éramos um elemento novo e estranho no tribunal, mas depois, aos poucos, foram-nos reconhecendo ali e foram-nos solicitando até vítimas que se dirigiam ao tribunal, que com algumas dúvidas. Eu falo muito pela experiência que tenho no Tribunal de Sintra. Há vítimas que nos surgiam ou com queixas ainda por apresentar, ou com dúvidas em todo o processo, ou como iniciar o processo, e o gabinete que nós temos é um gabinete que de facto é adequado, é informal, não é um gabinete frio, e que nos proporciona ali a que a vítima possa estar confortável para tirar todas as questões e dúvidas que possa ter no âmbito do processo. Fomos depois, isto para não me alongar muito, fomos depois sendo solicitadas pelos juízes de instrução criminal, começámos a ser muito solicitadas para declarações para memória futura, para o acompanhamento, quer de vítimas mulheres, quer de crianças e jovens. E não só no âmbito da violência doméstica, mas também no âmbito da violência sexual, no abuso, na violação. Só para termos ideia um bocadinho aqui dos números, durante os anos de 2019, 2020 e 2021, acompanhámos a maior parte dos nossos acompanhamentos, por acaso até foram em crianças, vítimas de violência doméstica e vítimas de abuso sexual por parte de familiares ou estranhos. No ano de 2021, os dados que já conseguimos recolher nos primeiros trimestres, acompanhámos nos 2 gabinetes 267 situações. Destas, cerca de 2/3 foram crianças. Isto, de facto, tem-nos posto aqui alguns desafios, até no âmbito do acompanhamento das crianças e no trabalho que todos nós temos que fazer e tendo nós, a Associação de Mulheres contra a Violência, 30 anos de experiência nesta área, consideramos muito importante que, de facto, a área das crianças também deva ser muito trabalhada, por forma a criar uma justiça mais amiga das crianças. Existem vários instrumentos que nos auxiliam a preparar as crianças, que são vítimas que não podem ser desconsideradas no processo, porque no processo de violência doméstica até muitas vezes são as principais testemunhas do crime. E é muito importante o recolho do depoimento das crianças. As declarações para memória futura, de facto, já foram aqui faladas pelo painel anterior, estão a ser cada vez mais implementadas e cada vez recolhidas mais cedo,
para preservar a prova e entende-se a vitimização secundária, que tem que ser muito evitada neste processo. Quanto mais depressa se recolher a prova, mais fácil é de ter o suporte de todo o processo. E agora passava para as minhas colegas. Falámos também no painel anterior, não é? Exato. Sónia. Sim. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Sónia, venho em representação da UMAR. A UMAR ficou com a gestão de 2 GAVs no DIAP de Lisboa, DIAP Regional de Lisboa, que abrange as comarcas de Almada, Seixal, Moita, Montijo, Barreiro e ainda o município de Alcochete. Portanto, é uma comarca bastante abrangente do ponto de vista da sua intervenção, e também a comarca de Coimbra. As minhas funções são desempenhadas na comarca, no DIAP Regional de Lisboa, e mais recentemente, desde que foi implementada a SAFED, nos finais de 2019, faço assessoria numa parceria mais estreita com a SAFED do Seixal, que tem exatamente a mesma área territorial do ponto de vista da intervenção na violência doméstica. Este gabinete foi implementado em julho de 2019 e, desde então, na sua essência, em termos de construção, a nossa grande preocupação foi exatamente a prevenção da vitimação secundária. E, portanto, toda a metodologia de intervenção teve sempre por base, quer do ponto de vista do atendimento às vítimas a desenvolver por este GAV, quer na assessoria técnica a ser desenvolvida junto dos magistrados, quer até no estreitar das relações entre a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e o sistema judicial, que também foi sempre um propósito nosso, teve sempre por base a prevenção da vitimação secundária, porque foi sempre também identificado pelas próprias vítimas enquanto intervenção por parte da ONG que represento, da UMAR, como sendo algo muito elencado no seu discurso, como há bocadinho tivemos a oportunidade de ouvir no painel anterior, aqui uma intervenção por parte do público. De facto, era algo que ressaltava sempre nos discursos das vítimas. E por isso toda a nossa lógica de intervenção procurou, de facto, aqui não só criar um espaço dentro do sistema judicial que transmitisse uma condição mais humana aos tribunais, e peço desculpa se ofendo dizendo que tentamos criar um espaço mais humano é a palavra que de facto mais me ocorre, dentro da esfera judicial, e quanto a isso, de facto, houve aqui algumas resistências, não nego, na criação de um espaço, e deixem que vos partilhe que, por exemplo, houve quem implicasse com a colocação de sofás confortáveis para acolher as vítimas e as pessoas que ali recorriam, porque podiam consubstanciar potenciais armas para os agressores. E isto também fez-nos pensar que, de facto, os tribunais estão muito orientados são casas para os criminosos e não são casas que têm aqui um grande objetivo, que é também de proteger as vítimas. E quando eu ouvi isto, por uns meros sofás, que visavam aqui dar conforto, transmitir aqui um lado mais harmonioso a um sistema judicial, fez-me logo questionar, não é? De que forma é que os tribunais olham e perspectivam para a criação destes gabinetes que têm pela primeira vez uma cara, ou procuram dar uma cara também mais visível a esta sua função, que é de proteger as vítimas. Para além disso, todo o trabalho que é feito, para além do atendimento e do acompanhamento, que se procura que seja diferente do que é elaborado por parte da Rede Nacional, e a nossa perspectiva enquanto MAR é que estes GAV não se devem sobrepor ao trabalho que já é muito bem desenvolvido pela Rede Nacional. Este é um atendimento que é mais especializado. Ele versa sobre dar informação sobre o processo crime, sobre todos os outros processos que ocorrem durante todos os processos que ocorrem nos tribunais, o entrecruzar de processos. Ele tem uma orientação que é muito mais específica, muito orientada quer para o processo penal, quer para os processos de família.
E, portanto, para além desta questão do atendimento, temos aqui uma grande preocupação de trabalhar no dia-a-dia com cada magistrado e cada magistrada que compreende as equipas dos departamentos de investigação e ação penal, da própria SAVED, neste momento, mas também com cada juiz de instrução criminal com quem o GAV desenvolve a sua atuação e também juízes locais e juízes das centrais criminais que também vão solicitando cada vez mais a intervenção por parte do gabinete. E, portanto, é um trabalho de desconstrução, de formação e de grande aproximação, quer do sistema judicial a estes gabinetes, sempre com um objetivo, de darmos melhores respostas e respostas mais eficazes e mais protetoras às vítimas de violência doméstica. E essa é a grande preocupação. Para além disso, o Gabinete tem também uma função que é cada vez mais solicitada, que é de emitir pareceres cada vez mais técnicos. E que pareceres são estes? Para além dos acompanhamentos para declarações para a memória futura e as preparações, que já aqui foram muito faladas, o Gabinete é também solicitado, por exemplo, para elaborar pareceres se uma determinada criança ou mesmo uma adulta em situação de especial vulnerabilidade reúne condições para, por exemplo, prestar um depoimento naquele momento. Ou se, por outro lado, os danos que são decorrentes da situação, do evento traumático, a impossibilitam naquele momento de prestar um depoimento da melhor forma possível e que venha aqui a clarear o processo com factos, com provas que são necessários. Também é um trabalho que é desenvolvido junto dos magistrados, ou que nós procuramos desenvolver junto dos magistrados, é esta desconstrução de que o processo de crime só pode depender do depoimento da vítima. Eu acho que todos e todas temos esta responsabilidade de começar a descentrar o processo de crime do papel ou do depoimento da vítima. Ele não pode fazer só depender do depoimento ou do testemunho da vítima. E esse é um trabalho que gradualmente o Gabinete também tem tentado e procurado fazer junto de cada magistrado com quem faz esta intervenção, de olhar para o processo em conjunto com o magistrado e tentar perceber se existem outras testemunhas, outras provas, e não fazer só depender do depoimento e da colaboração naquele momento exato daquela vítima. E, portanto, é um trabalho que se procura fazer para além deste atendimento, sobretudo no âmbito desta assessoria. Sempre tendo por base, de facto, esta vitimação secundária, como o Dr. Paulo aqui colocou. E agora passo a palavra à minha colega. Obrigado. Então, se calhar a Cláudia não vai fazer. Eu fiquei com aqui, não sei se me estão... Ok, acho que agora sim. Um bocadinho mais ingrato, porque fico no final desta brilhante apresentação das minhas colegas, mas o que é certo é que e como não poderia deixar de ser, o Gabinete quer de apoio à vítima do DIAP de Braga como de Faro. Eu hoje estou aqui a falar também pela minha colega que está em Faro. Encontra pontos em comuns, obviamente, no tipo de intervenção. Os gabinetes da APAV iniciaram funções em maio de 2019 e no início, sendo certo que quer em Faro, quer em Braga já existia uma rede de conselhia de apoio a vítimas de violência doméstica muito forte, foi importante para nós, sobretudo, perceber que esta resposta é complementar e não substituta de qualquer gabinete de apoio à vítima já existente na rede. E, portanto, o nosso trabalho inicial começou por reunir com a rede de conselhia, reunir com os magistrados e compreender quais seriam as necessidades naqueles conselhos e nos próprios tribunais. Deparámos aqui com necessidades diferentes, por exemplo, em Faro, para percebermos, há um grande volume de atendimentos a vítimas migrantes, que não é a mesma realidade, por exemplo, que em Braga, e, portanto, o tipo de intervenção também varia de acordo com esta realidade do concelho. Nós iniciamos exatamente por perceber estas necessidades e o que é certo é que, por exemplo, e aqui passando um bocadinho da realidade da APAV, percebemos que era importante para os magistrados o atendimento subsequente naquelas 72 horas, como já foi falado aqui, da importância dessas 72 horas. E o que é certo é que então, e em conjunto aqui com os OPCs, num trabalho interdisciplinar, como não poderia deixar de ser, elaboramos uma série de documentos, um deles uma ficha de referenciação. Esta ficha de referenciação é aplicada no momento da apresentação da queixa, quando a vítima apresenta uma queixa, é-lhe explicado qual o âmbito de intervenção do gabinete do DIAP e recolhe naquele momento o consentimento.
Isto permite-nos e propõe-nos aqui também um desafio, que é atender todas estas vítimas de violência doméstica que chegam até nós num espaço de 48 horas. Isto, se por um lado é um desafio, obviamente, porque em termos de volume processual e sendo um técnico afeta a cada gabinete, temos que dar resposta atempada aos processos, pressupõe-se isso. O que é certo é que também nos permite não só recolher informação naquele tão crucial espaço de tempo, que é essas 72 horas, com uma avaliação de risco atual, depois da apresentação da denúncia, e aqui, como também existiu esta abertura por parte dos magistrados, uma sugestão do entender do técnico de apoio à vítima, daquelas que podem ser as medidas específicas e necessárias para a proteção da vítima. Isto torna a tal celeridade do processo que se pressupõe com este manual até de atuação que foi falado anteriormente, e permite-nos aqui também empoderar as vítimas no sentido de elas se sentirem mais próximas do processo crime, de sentirem que existe um elo de ligação entre o processo crime e a vítima, que na maior parte das vezes é o técnico de apoio à vítima, e que não é a tal fase escura, que muitas vezes as vítimas relatam, que é a fase de investigação, a fase de inquérito é uma fase muito escura, que não se percebe exatamente o que está a acontecer, mas o que é certo é que, havendo esta ligação com o técnico de apoio à vítima, este sentimento também de quase que impotência perante o processo muitas vezes é desconstruído. Claro que ao longo destes 2 anos e meio, mais ou menos, que já estamos em atividades diárias, e só com os magistrados que estão com os processos de violência doméstica e crimes sexuais, também tem sido, à semelhança das colegas, tem sido muito solicitado, quer, por exemplo, em situações até de adultos vítimas de violação, também tem sido solicitado. O que é certo é que nós fomos percebendo que existem outras necessidades, e uma delas, por exemplo, tem a ver com a avaliação de risco no momento, por exemplo, de uma apresentação de queixa no próprio Ministério Público. O que estava a acontecer é que realmente a vítima apresentava queixa e, entretanto, ia para os órgãos de polícia criminal. E compreendemos que, se a vítima procura apresentar queixa no Ministério Público, provavelmente será para evitar, por exemplo, uma ida a um OPC. E, portanto, em articulação, e aqui também com o apoio, obviamente, da Procuradoria, começaram a solicitar realmente que, quando a apresentação de uma denúncia no Ministério Público, a técnica de apoio à vítima é de imediato contactada e faz a avaliação de risco naquele momento. Isto, mais uma vez, torna o processo mais célere, permite também a atribuição depois, muitas vezes, no próprio dia do Estatuto de Vítima, que era algo que não estava a acontecer, e, portanto, aqui também justificando o porquê e como é que nós procuramos também a não revitimização secundária. Para além disso, a questão da articulação estreita que existe, pelo menos nos 2 gabinetes, quer Faro, quer de Braga, com a rede de conselhia, ou seja, é quase o gabinete do DIAP, eu se pudesse ter que traduzir numa frase, era quase como se funcionasse como uma espécie de triagem e de avaliação das necessidades psicossociais daquela vítima naquele momento, encaminhando-a para a rede para dar resposta, seja em termos de estruturas de acolhimento, seja, por exemplo, até em questão de apoio psicológico continuado, que nós não prestamos no gabinete do DIAP. No fundo, o gabinete do DIAP funciona à semelhança aqui do gabinete que está com a doutora Fernanda Alves, numa assessoria quase exclusivamente técnica aos magistrados. Obviamente, não esquecendo aqui de dar resposta às necessidades da vítima nos outros aspectos. E assim, no primeiro momento, é o que me... Obrigado, Cláudia. Eu agora, se calhar, então pediria à Marlene, porque este projeto piloto já foi alvo de uma avaliação, não é? E, portanto, já podemos, de alguma maneira, também ter uma noção não só do impacto que já tem tido, mas também daquilo que pode ainda melhorar, não é? Portanto, seria mais essa sobretudo, a questão, não é? Tentar perceber o impacto e, sobretudo, sugestões também para o futuro, não é? Temos Antes de mais nada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, ver-vos a todos com saúde. Depois de tanto tempo recluídos, e está aqui um conjunto de pessoas com quem eu já trabalhei, de quem sou amiga também, e, portanto, fico muito contente por aqui estar. Foi também um prazer fazer este estudo, por várias razões, antes de passar aos resultados da avaliação propriamente dito, porque, para além dos resultados, trazerem aqui um conjunto de informação relevante sobre o que se foi conseguindo neste primeiro ano dos GAV, porque o estudo é feito após 1 ano de funcionamento dos GAV, a forma como o próprio estudo foi
desenhado, no sentido dos seus objetivos, na avaliação e na monitorização que se pretendia, aqui de um conjunto de resultados e de indicadores, mas também a forma como nós fomos recebidos por todas as equipas que nos permitiram, de forma generosa, o acesso à informação. Nós vínhamos de uma universidade, a Universidade de Minho, e, portanto, a entrada nos tribunais teria que ser sempre uma entrada colaborativa para podermos ter acesso à informação que era relevante. E nós fomos recebidos sempre de forma muito generosa, fomos muito bem acolhidos, e as pessoas tiveram, todas elas envolvidas nesta avaliação, e foram muitas, durante 6 meses, uma disponibilidade de tempo e de colaboração extrema. Sem isso, este estudo não poderia ter conseguido alcançar os resultados e as recomendações que foram possíveis. Portanto, gostava de agradecer ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República, ao Sr. Secretário de Estado, todas as portas que foram abertas para que as avaliações possam acontecer. As avaliações em Portugal das políticas públicas e das práticas nem sempre são bem recebidas, às vezes existe o temor da avaliação. Nós não sentimos isso em nenhum tribunal, em nenhuma equipa judicial, em nenhuma equipa de TAVs com quem trabalhamos, e eu acho que isso mostra a parte benigna das avaliações, que é conseguirmos todos, em conjunto, chegarmos a um conjunto de ideias, recomendações, de sugestões sobre como é que estes espaços novos que estamos a desenvolver em Portugal podem ser afirmados, consolidados e reforçados ao longo do tempo. Portanto, gostava de dizer isto porque sem a colaboração de todos a avaliação não é possível. Não é? Nós não tivemos nenhuma recusa e nós fomos bastante exigentes na avaliação porque nós utilizamos múltiplas fontes e múltiplos métodos. Só para terem uma ideia, nós fizemos 6 focos grupo com todas as equipas judiciais dos 6 GAV. Estivemos no terreno, observámos todos os espaços, com uma grelha de observação de cada um dos espaços físicos destes GAV, ouvimos todos os staff envolvidos e, portanto, isso exigiu também generosidade de tempo destas pessoas para podermos fazer a avaliação e, sem isso, estes resultados não seriam possíveis. Portanto, gostava de deixar aqui essa palavra inicial. Depois, em relação ao estudo, porque é que foi desafiante para nós entrar nesta monitorização de uma experiência piloto desenvolvida a partir de 2019? Todos nós trabalhamos na violência doméstica e todas as pessoas que aqui estão provavelmente têm algum contacto com essa atividade, com essa tarefa de atuar na área da violência doméstica. Nós reconhecemos todos muito o papel pivô que os tribunais podem ter nesta esfera de atuação. Ou seja, o tribunal tem um espaço único, que é diferente de todos os outros espaços de resposta às vítimas, não é? E, portanto, tendo essa especificidade e tendo essa centralidade na atuação na violência doméstica, muitas vezes como última ratio, como última solução, era fundamental nós percebermos aqui como é que esta nova medida, como é que este projeto piloto poderia reverter-se a favor daquilo que vocês falaram até agora, que é a prevenção da vitimação secundária, tantas vezes referida não só pelas vítimas, mas por nós próprios que acompanhamos vítimas, que percebemos que o contacto com a justiça é sempre um contacto de alguma adversidade. E as vítimas muitas vezes referem esse contacto com o tribunal como sendo de interação difícil, desde logo porque a maior parte das vítimas não tem uma literacia sobre os seus direitos grande, não é? Claro que há vítimas até com formação superior que percebem claramente quais são os seus direitos, que estão muito bem representadas com uma assessoria jurídica muito boa, mas a maior parte das vítimas não tem essa literacia dos direitos e, portanto, a interação com o tribunal é sempre vista com alguma ansiedade, com alguma angústia. Por outro lado, o próprio processo de fazer uma denúncia e entrar num processo criminal é algo complexo. Às vezes é complexo para quem começa a trabalhar na área de violência doméstica, imaginem do ponto de vista das vítimas, não é? Portanto, essa complexidade também resulta em alguma ansiedade para quem decide fazer uma denúncia. E depois há toda outra versão que as vítimas também muitas vezes nos trazem, que é a percepção de que nem sempre dentro do tribunal estão capazes de perceber, por um lado, o risco em que elas se encontram e, por outro lado, o impacto que a própria violência tem nelas enquanto agentes no processo de crime, não é? Portanto, todas estas ambiguidades, todas estas dificuldades e estas ambivalências fazem parte de um conjunto de dinâmicas que são características destas vítimas, não é? E, portanto, o conhecimento dentro dos tribunais de que estas dinâmicas, porventura mais ambíguas, às vezes intermitentemente colaborativas das vítimas, estas posturas intermitentes de querer, não querer, avançar, não avançar, colaborar, não colaborar, é importante que se perceba que isso faz parte da natureza do processo de vitimação e que não significa que aquela vítima não queira justiça ou que não queira que seja feita uma boa justiça. Portanto, as vítimas falam, para quem trabalha nesta área, muitas vezes essa dificuldade e também na insuficiência de medidas, quer de proteção, quer de medidas de contenção dos agressores.
E, claro, que isso resulta na vitimação secundária, que tem a ver, basicamente, com esta elevada expectativa que a vítima tem quando faz uma denúncia e que depois se confronta com estas dificuldades. Ora, o modelo GAV e este projeto piloto, este plano piloto, tem justamente a missão de combater todas estas dificuldades das vítimas, não é? E por isso ele tem o mérito, logo à partida, de ter estabelecido um conjunto de objetivos muito claros e muito relevantes que passam pela assessoria técnica que as colegas que aqui estão e que muito bem mostraram, a assessoria técnica e a estreita articulação que deve haver entre as respostas de apoio às vítimas e aquilo que é a equipa judicial que gera todos estes processos, este volume enorme de processos. Recordo que são mais de 20 mil por ano as denúncias que chegam aos tribunais, não é? Portanto, o volume é enorme. E estes GAVs têm uma outra especificidade, é que ao GAV dos tribunais, que estão situados nos DIAP, chegam vítimas com um perfil muito análogo àquilo que é o perfil que nós encontramos no RASI todos os anos, mas do ponto de vista dos casos e da complexidade dos casos, são sobretudo casos de elevado risco. Toda a natureza da resposta e todo o tipo de perfil de vítima e agressor que nós encontramos nos GAV dentro dos tribunais é o perfil de ter que se lidar com agressores particularmente violentos, particularmente perigosos. E isso traz mais complexidade àquilo que é a resposta que é precisa do ponto de vista da justiça. É sobretudo nesses casos que a resposta da justiça pode ser, se for atempada e se for útil, conter aquilo que são os desfechos fatais que nós conhecemos através do homicídio conjugal. E, portanto, há uma especificidade própria nestes gabinetes que é lidarem com casos de especial complexidade, de especial perigosidade. Mais de metade dos agressores atendidos que estavam envolvidos nos processos atendidos nestes gabinetes tinham antecedentes criminais. A maior parte das situações eram situações de queixa, de nova queixa. Portanto, estavam já identificados pelo sistema. E os indivíduos que estavam associados enquanto agressores a estes processos eram também indivíduos, 1/5 deles tinha acesso a armas e, portanto, mais uma vez, estes gabinetes podem ser excelentes formas de contermos aquilo que é a confrontação letal entre a vítima e o agressor e que muitas vezes acaba na letalidade associada à violência doméstica. E, portanto, estes GAVs têm uma especificidade. A maior parte dos casos eram encaminhados pelo Ministério Público e o pedido de assessoria técnica e de articulação era feito pelo Ministério Público, mas lidam com estes casos, que eu diria que são provavelmente os casos mais difíceis e que exigem, lá está, uma resposta de proximidade e breve. Nós fizemos o estudo durante a pandemia, o estudo começou em janeiro de 2020, portanto foi de janeiro até agosto, mas devo dizer que foi possível retirar um conjunto de conclusões muito relevantes e, sobretudo, de recomendações sobre o que deve ser o presente e o futuro dos GAV. Não é? Portanto, eu diria que, do ponto de vista das conclusões, aquilo que falaram há pouco dos espaços, os espaços que foram criados dentro dos tribunais, há bocado falou-se de alguma dificuldade no início, a colega estava a falar sobre... Obviamente que eu diria que as expectativas no início para uma resposta tão inovadora e tão fora da caixa como eram os GAV dentro dos tribunais, a receptividade e a expectativa era um bocadinho conservadora. Mas eu diria que se conseguiu ir além disso, ou seja, que aquilo que se conseguiu no primeiro ano foi ultrapassar todas essas dificuldades. Nós analisámos não só a natureza da resposta GAV, a natureza, portanto, que tipo de apoio é que prestam, analisámos a qualidade desse apoio e analisámos também a eficácia. Claro que, do ponto de vista da eficácia, nós precisamos de mais dados e, do ponto de vista das recomendações, é isso que nós precisamos. Mais indicadores sobre os resultados e o processo, como é que isto se reverte efetivamente a favor do último beneficiário de tudo isto, que são as vítimas. Não é? E, portanto, precisamos de investir mais na recolha desses indicadores. Mas dos indicadores que estavam disponíveis e de toda a informação que recolhemos, a grande mais-valia dos GAV é justamente esta questão da assessoria técnica à equipa judicial que gera todos estes processos. E uma assessoria técnica que é feita de forma especializada, de forma profissional e não ad hoc. Portanto, as pessoas que lá estão têm capacidade, têm informação, têm a formação avançada para poder fazer uma assessoria de qualidade. E essa assessoria envolve não só aquilo que foi dito aqui relativamente à capacidade de trazer ao processo novos indícios que podem conferir a prova necessária para que não esteja só dependente da vítima, não é? Portanto, os meios de prova, informar sobre todos os meios de prova que é possível num determinado processo, eu penso que é um dos méritos deste trabalho, mas também uma boa avaliação de necessidades, que muitas vezes é o que falta nestes casos. Nós percebemos que, porque as necessidades das vítimas são inúmeras e são muito específicas de caso para caso, não é? E, portanto, a boa avaliação de necessidades que é feita logo à partida num caso que entra num GAV situado no DIAV, permite logo acionar uma série de mecanismos, quer dentro do tribunal, medidas de promoção
de proteção e medidas de coação, mas também fora do tribunal, junto da rede. Porque estes gabinetes muitas vezes também fazem o encaminhamento, nomeadamente, predominantemente para o apoio psicológico e também para o acolhimento nos casos de elevado risco. E, portanto, esse papel de apoio psicossocial, de encaminhamento, é muito relevante. A assessoria técnica, do meu ponto de vista, é absolutamente essencial. As equipas judiciais precisam de ter, utilizar uma metáfora da caça, pisteiros, não é? Ou seja, precisam de ter dentro dos processos alguém que consiga ver sistemicamente aquilo que acontece num caso de violência doméstica. E o que acontece num caso não é igual ao outro. E esse olhar atento, o ter tempo para olhar e para aprofundar a análise do caso, a verdadeira avaliação de necessidades, que é da vítima, mas também é do agressor. Portanto, eu diria que os GAV, em última análise, também contribuem para uma resposta muito mais adequada aos agressores. Porque se uma boa avaliação das necessidades permite ver holisticamente todo o problema e não só aquilo que é o mais imediato. Portanto, eu diria que estes GAV atuam muito numa lógica de incidentes críticos, sem dúvida, de risco elevado, de situações de crescendo em termos da violência, da frequência e da gravidade da violência, mas atuam também de uma forma que se calhar é possível conter, não é, a situação de violência no sentido em que ela não tenha que novamente voltar a tribunal, não é? Que esse é o grande problema, é a elevadíssima reincidência que nós temos nos casos de violência doméstica. Portanto, nós precisamos de olhar para os casos de forma holística para conseguirmos respostas para a vítima, respostas para os agressores, num tempo que tem que ser mais célere. Isso todos nós concordamos, não é? Do ponto de vista do tempo da justiça, não é? Muitas vezes o tempo e a urgência das vítimas, mas eu penso que estes GAV contribuem fortemente para que esse tempo esteja a ser melhorado e, sobretudo, que a assessoria técnica permita um olhar muito mais informado sobre cada um dos casos. Obrigado, Marlene. Eu julgo que temos desafios de qualquer maneira daqui para a frente, não é? Porque obviamente, como faço esta avaliação, não é? Também tentar perceber possibilidades de alargamento, mas para além disso tentar perceber, se calhar nas experiências mais individuais, não é? Pontos que possam ter sido, até nomeadamente, por exemplo, interação com magistrados e magistrados, que pode não ser sempre uniforme, portanto tentar perceber onde é que há espaço, não é? Para melhorar, porque nós também estamos aqui a tentar encontrar ideias para o futuro, não é? E esse é um contributo que podem também eventualmente dar. Queria só perguntar a quem quisesse partilhar alguma experiência ou alguma ideia, antes de depois abrirmos questões à plateia. Eu podia falar, falar na articulação, portanto, entre estes gabinetes e os OPCs, no fundo, e relembrar também, ou lançar uma provocação, que também há alguma revitimização da própria vítima, quando a vítima também é quase sufocada por demasiadas entidades a quererem, que a vítima fale e que a vítima colabore. Porque, falando em termos práticos, não esqueçamos que estamos perante um processo penal, não é? É no processo penal que estamos a situar a vítima. Portanto, a vítima, e no caso concreto em Lisboa, a maioria das queixas das vítimas são feitas nos órgãos de polícia criminal, nos OPCs, nos postos da PSP. Em Lisboa existem 2 esquadras especiais que têm postos de atendimento especializado para atendimento de vítimas de violência doméstica, que é o Espaço Júlia, e o REAV, o Espaço Júlia está situado perto do Hospital dos Capuchos, e o REAV que está localizado no DIAP de Lisboa, nas instalações do edifício no DIAP. Portanto, a vítima vai para este espaço, é atendida por agentes policiais especializados no atendimento à vítima. Estes espaços têm também protocolos com as juntas de freguesia e que têm técnicos TAVs para atendimento à vítima, e quando as situações são mais complicadas, o técnico é chamado para fazer o atendimento conjunto entre o órgão de polícia criminal e o TAV. Portanto, depois será encaminhado para a rede quando há necessidade de acompanhamento na rede. Nesse próprio momento, à vítima é recolhido o termo de consentimento informado, se quer depois, posteriormente, ser acompanhado por uma associação que presta apoio à vítima, e é no seguimento depois na comunidade que essa vítima depois vai ser seguida. Os TAVs funcionam depois na parte mais técnica da assessoria e no decurso do processo, fazendo avaliações de risco mais estruturadas, atendendo a vítima quando ela vem ao DIAP e precisa de falar sobre o que é que está a acontecer. Portanto, eu acho que
fazer depender da intervenção do gabinete, destes gabinetes, logo no próprio momento de atendimento à vítima, poderá ser um bocado complicado, uma vez que estamos no atendimento policial, na queixa. A vítima em Lisboa é ouvida de imediato, faz a queixa e é ouvida de imediato. Portanto, neste espaço entre a elaboração do auto de denúncia ou o auto de queixa e a inquirição da vítima, passam-se sensivelmente 4 horas. É impossível atender uma vítima em condições em menos deste tempo. Surgir o GAV e depois novo atendimento à vítima não me parece que seja correto da perspectiva da vítima, uma vez que estamos a revitimizar novamente a vítima com uma nova inquirição. Portanto, é preciso definir e articular bem como é que vamos fazer a intervenção do GAV com a vítima. Portanto, era esta questão que eu trazia para depois definirmos e articularmos. E se calhar é possível tentar pensar em respostas. Eu, pegando naquilo no desafio que a doutora Fernanda Alves nos propõe, eu acho que o espírito do GAV, e não sei se as minhas colegas aqui concordarão comigo, é poder acompanhar a vítima no processo judicial dentro do tribunal, que é sempre o espaço com mais receio, mais receoso. E a nossa intervenção, a intervenção do GAV, foca-se muito no processo judicial. Claro que temos toda uma rede de apoio e fazemos o diagnóstico de necessidades da vítima, a avaliação, e identificamos e fazemos relatórios aos processos, alertando para algumas questões que julgamos ser essenciais e que devem ser consideradas no processo crime pelo Sr. Procurador, que é titular do processo, e a nossa intervenção é muito focada sempre no acompanhamento da vítima dentro do percurso judicial, porque é a parte, e tivemos aqui hoje de manhã já um testemunho, eu chego ao tribunal e é um espaço muito frio. E a criação, de facto, destes gabinetes proporcionou a que as vítimas, ao entrarem no nosso gabinete, têm um espaço acolhedor, que a Sónia aqui muito bem falou também, que foi difícil, também partilhamos essa experiência. Tem um espaço acolhedor, tem um espaço informal, fazemos-lhe ali o apoio e o esclarecimento de todas as dúvidas sobre a diligência, seja a inquirição, seja as declarações para a memória futura. Acompanhamos a vítima e ela sabe que tem ali uma TAV, uma técnica de apoio à vítima, que a pode acompanhar e esclarecer, porque pode ir buscar as informações dentro da estrutura judicial, dentro do processo judicial, para a poder esclarecer, e nós próprias também recolhemos informação da vítima que podemos passar para dentro do processo. Esta e eu acho que foi o espírito que de facto esteve na criação destes gabinetes. É mais um elemento, não para a vitimização da vítima, mas para a reforçar no apoio, sem desfazer toda a estrutura que de facto já existe e é muito boa na comunidade, porque nós não conseguimos fazer tudo. Certo. Queria só acrescentar uma coisa, porque de facto existe uma particularidade muito específica nestes GAV, que não tem a ver com aquilo que é o GAV inserido na comunidade e que faz parte da rede de resposta integrada às vítimas de violência doméstica. O GAV, dentro do DIAV, tem a particularidade de criar uma posição privilegiada de comunicação da vítima com o sistema de justiça. Ou seja, há elementos novos, há aditamentos para fazer, há uma informação nova do ponto de vista da assessoria técnica, há uma articulação que é preciso ser imediata relativamente à equipa judicial. Ali há um ambiente facilitador dessa comunicação entre a vítima e o sistema de justiça, que era aquilo que os gabinetes inseridos na comunidade muito mais dificilmente poderiam fazer. Não quer dizer que os gabinetes inseridos na comunidade não possam comunicar com o tribunal. Podem, devem fazê-lo de forma bastante diligente, mas dentro do tribunal há uma posição privilegiadíssima de acesso àquilo que é a informação que deve chegar à justiça e, portanto, num ambiente protegido também. E, portanto, a complementaridade entre os GAV dentro dos DIAB e os GAV na comunidade tem que ser elevada. E isso é uma das recomendações no futuro.
é que nem sempre essa articulação ou esse estreitamento da comunicação entre os GAVs na comunidade, os gabinetes de apoio à vítima na comunidade e os GAV no DIAB, nem sempre isso estaria ainda a ser feito de uma forma muito consolidada. Porquê? Porque os gabinetes só existiam há um ano e, portanto, havia um caminho que é preciso ser feito, não é? Dar a conhecer, afirmar, consolidar e fazer, como disse há bocado o Dr. Miguel Carmo, acreditar que esta resposta pode ser útil. As vítimas têm que acreditar, nós que somos os atores do sistema de resposta à violência doméstica, também temos que acreditar que quem está nestes lugares tem a capacidade para poder fazer diferente e, portanto, essa é a particularidade destes GAV relativamente aos outros que estão na comunidade. Obrigado, Marlene. Sónia, Cláudia, se quiserem tentar complementar, enfim, se conseguirem também enfrentar esta contagem de crescente que temos à frente. Mas, sim, a lógica é mesmo numa intervenção em rede. Daí que também há bocadinhos tenha mencionado que a ideia destes gabinetes, a criação destes gabinetes, não é para se sobrepor às estruturas de atendimento que já existem. Porque, de facto, os seus objetivos são diferentes. Não faz sentido, como diz muito bem a doutora Fernanda, haver lugar a mais um atendimento, porque eu, em vez de estarmos a prevenir, estaríamos exatamente, os próprios gabinetes estariam a reforçar processos de vitimação secundária e não é de todo o objetivo, de todo. Mas isso a doutora Marlene também já falou muito bem. Relativamente também, pegando aqui um bocadinho só e muito rapidamente nos aspectos a melhorar e a aperfeiçoar, uma das necessidades que nós também temos estado a sentir é a necessidade de estreitar a comunicação entre os processos penais e os processos de família. E cada vez mais há uma solicitação por parte dos tribunais de família para a intervenção dos GAV, que não foram criados com esse propósito, porém as famílias são as mesmas, a problemática que subsiste é a mesma e, portanto, há uma necessidade cada vez maior dos tribunais de família requererem a intervenção dos gabinetes quando têm conhecimento que já houve intervenção por parte destes no âmbito do processo penal. E seria um desafio, quem sabe no futuro, com a ampliação destes gabinetes e a ampliação dos recursos humanos destes gabinetes, poder de facto ter aqui uma abrangência não só ao longo de todo o processo judicial, mas também poder ser ampliado a todos os processos que decorrem com as Obrigado, Sónia. Também, Cláudia, não sei se também... Eu agora só até pegando aqui nisto que a doutora Sónia comentou agora, efetivamente nós em Braga também temos tido esta realidade crescente de um pedido de avaliações até de risco dos menores, sendo certo que a ficha que nós utilizamos comumente para a avaliação não está propriamente definida nem orientada para esta avaliação e deparamos-nos com este desafio sobre de que forma é que podemos, de uma forma muito instrumental, avaliar o risco destes menores. O que nós optamos por fazer, porque também foi uma necessidade do Tribunal de Família e Menores, foi uma articulação estreita com as EMATs, não é? que tem sido a nossa ela de ligação com os tribunais de família e menores. Não deixa de ser um desafio, porque muitas vezes para o próprio processo de crime não interessa tanto o parecer técnico de uma EMAT, de um processo de promoção e proteção, mas sim o risco daquela criança naquele processo penal. E isto é um desafio em termos de intervenção, que estamos a tentar colmatar, obviamente, com estas articulações, mas que não posso deixar realmente de concordar. Ok. Obrigado a todas. Vamos então abrir aqui um espaço para questões da plateia. Só pedir às pessoas que se apresentem antes. Só para... Olá, bom dia a todas. E ao Paulo, outra vez. Eu tenho duas questões, eu sei que bateram várias vezes neste assunto, mas para mim não ficou muito claro e queria perceber como é que evitam redundâncias de intervenção nos locais, nos territórios onde estão, com as entidades da rede, ou seja, como é que delimitam a intervenção de um GAV e de uma estrutura de apoio à vítima ou, eventualmente, de uma casa-abrigo onde a pessoa esteja acolhida. Eu sei que falaram disto, mas gostava que concretizassem como é que se evita redundâncias de intervenção e sobreposições e até aquela questão que a doutora Fernanda, que é a sobre-intervenção, se é que esta palavra existe, senão acabámos de inventar agora. Essa era uma questão. A outra questão é ali para a Marlene, que partilhasse um pouco connosco quais são os indicadores e as métricas que vocês têm para a medição de eficácia, porque um ano é uma avaliação só do processo, deduzo eu, mas se calhar daqui a uns tempos estamos em condições de fazer comparações, nomeadamente com territórios onde os GAV não existem, e queria perceber um bocadinho quais foram as métricas que definiram para se medir o impacto e, no fundo, a pertinência designadamente o alargamento deste modelo a outros territórios.
Obrigado. Eu não sei, se Ok, calhar se calhar posso podemos começar fazer. por responder. Relativamente à primeira questão que colocou sobre a sobreposição e de que forma é que nós limitamos. O que nós optamos por fazer em Braga foi delimitar qual o nosso público-alvo relativamente aos GAV-DIAP e, portanto, nós neste momento só estamos a atender vítimas de violência doméstica de risco elevado e vítimas especialmente vulneráveis. Ainda que fazemos esta avaliação quase, como disse, numa espécie de triagem, ou seja, aquela pessoa efetivamente, num primeiro momento até pode ser atendida primeiramente pelo GAV-DIAP e depois é reencaminhada para a Rede Nacional de Apoio. Claro que se o magistrado em determinada fase processual nos solicita uma reavaliação do risco, isto tem sido também acordado com a própria estrutura que depois acompanha a vítima, mas normalmente ainda assim somos nós que fazemos esta reavaliação, por exemplo. Mas o que é certo é que, por exemplo, em termos de acompanhamentos a diligências, acompanhamentos em declarações para a memória futura, obviamente que se esta vítima já se encontra a ser acompanhada, seja por uma estrutura em apoio psicológico ou de outra natureza, é reservado o apoio a essa estrutura. E, portanto, nós pedimos a substituição se for o caso e acompanha o técnico que já criou esta relação terapêutica. O nosso objetivo centra-se muito em dar resposta aos pedidos solicitados pelos magistrados. Portanto, fazemos esta avaliação, não esquecemos a vítima e encaminhamos para que esta possa ter uma resposta, mas centramos-nos também muito em dar resposta àquilo que é solicitado pelo magistrado naquele momento. Por isso difere um bocadinho do acompanhamento que é proporcionado pelos outros gabinetes. Isto assim do meu... Só gostaria de acrescentar o que disse a doutora Cláudia, que de facto a maioria dos pedidos que chegam aos gabinetes provêm dos próprios magistrados. Portanto, a maioria, 80% no GAV de Lisboa, da margem sul, 80% dos processos que chegam dos encaminhamentos provêm por parte da SAFE neste momento. E, portanto, quando há um pedido, há também o acesso à consulta dos autos. E, portanto, nós temos acesso na íntegra a todos os autos de violência doméstica, o que significa que quando há uma leitura de todo o processo de crime, há também uma maior compreensão de qual a gravidade daquela situação e também se a vítima já está a ser acompanhada, porque muitas das vezes essa informação vem, já está descrita, se já está a ser acompanhada por alguma estrutura que integra a rede nacional. Ao estabelecermos o contacto com a vítima, e aí depois parte se está acolhida em casa-abrigo, claro que o contacto é feito exatamente com a equipa da casa-abrigo ou com a estrutura da equipa que integra a estrutura de atendimento. E, portanto, é feita essa intervenção também, que se espera que seja em rede, sempre tendo por base o consentimento da própria vítima, está bem? E, portanto, estas questões do consentimento também estão sempre na base e o respeito da autonomia da vítima também tem sempre por base na nossa intervenção, exceto, claro, quando há pedidos muito específicos, por exemplo, no que toca a um pedido de avaliação de risco, e nós temos que explicar, claro que parte também sempre do pressuposto que é explicado qual o fundamento da nossa intervenção, o pedido que foi formulado, os quesitos que foram solicitados por parte do DIAP ou da SAFE, neste caso, mas há sempre essa preocupação em estabelecer um contacto inicial logo com a estrutura que já faz o acompanhamento. Está bem, para além das questões que a doutora Cláudia já colocou, se faz o acompanhamento e vamos imaginar que o pedido é exatamente só de acompanhamento. A resposta para a equipa SAVED é que já existe uma estrutura da rede nacional que faz esse acompanhamento e, portanto, não se justifica que haja outra entidade, ou neste caso o gabinete, ou pede-se um esclarecimento que acompanhamento é que a SAVED espera, por exemplo, está bem? Mas não há uma sobreposição, de facto, não deve haver lugar a uma sobreposição de acompanhamentos, isso não. Eu subscrevo tudo o que a Sónia e a Cláudia disseram quanto à intervenção. A nossa intervenção é muito focada pelo pedido que nos vem dos senhores procuradores, portanto, no processo, e quando vamos analisar o processo percebemos, de facto, se existe já suporte e se aquela vítima já está a ser apoiada na comunidade. Se não está, obviamente, a nossa intervenção é também informar e informamos e encaminhamos para a comunidade e solicitamos o apoio que a vítima necessite. Nós ali não estamos, de facto, para ser mais um apoio. O nosso suporte ali é limitado à nossa intervenção, àquilo que também nos é pedido para fazer no processo
E, de facto, pela nossa experiência e por todo o trabalho nesta área, fazemos sempre uma avaliação das necessidades da vítima e se elas já estão supridas ou não. Eu dou o exemplo, logo em 2019, por exemplo, tínhamos nós iniciado o GAV e apareceu lá uma vítima que nem sequer ainda tinha queixa apresentada no tribunal, que pediu um atendimento e nós, no gabinete, ao fazermos a avaliação de risco daquela vítima, percebemos que era um risco muito elevado. E com a senhora Procuradora, logo no tribunal, também percebemos que aquela vítima não poderia voltar para casa. Portanto, a nossa intervenção, nesse momento, foi a todo o âmbito, foi acionar o 144, a vítima prestou-se a ir para uma casa-abrigo, a encaminhá-la para a casa-abrigo, tudo isto juntamente com a Procuradora, que estava ali no momento e que nos poderia também orientar nessa parte. Portanto, a nossa intervenção depende sempre daquilo que nos é pedido e no momento em que nos é pedido e na avaliação que fazemos naquele momento. Eu salientava só, e só para terminar, portanto, a mais-valia que estes gabinetes constituem a nível da parte científica e técnica. Portanto, a assessoria técnica nas avaliações de risco estruturadas e mesmo com perfil psicológico é fundamental. Pareceres técnicos para levantamento dos fatores de risco, que às vezes parece que não estão lá, mas estão, não é? Portanto, são fundamentais e é nessa perspectiva que eu valorizo imenso toda a intervenção do gabinete ao longo destes anos. Saliento também, por exemplo, e foco um exemplo, que o acompanhamento dos técnicos destes gabinetes são técnicos especializados no acompanhamento das vítimas para declarações para a memória futura e às vezes em detrimento dos psicólogos ou dos técnicos que os acompanham na sua vida particular, porque eu já tive uma experiência concreta, porque a vítima estava a ser acompanhada por um psicólogo e pensei, bem, não vou adiantar um outro técnico, uma vez que esta vítima já é acompanhada por este psicólogo, já tem confiança nesta pessoa, pronto, e solicitei ao juiz que notificasse para as declarações para a memória futura aquele psicólogo que acompanhava a senhora. Pronto, não sabia que aquele psicólogo era psicólogo clínico, não tinha nenhuma formação de psicologia forense, portanto, e o objetivo do psicólogo foi proteger a vítima de todas as perguntas que eu queria fazer. Portanto, do interesse de ter um psicólogo a fazer o acompanhamento da vítima é só para destina-se também a evitar o desconforto emocional e aquele desconforto que gera o contacto com a justiça, mas também possibilitar a optimização de toda a recolha e quantidade de recolha de prova por parte daquela vítima, porque nós queremos fazer prova, não é? E se a senhora não se sente em condições, porque a psicóloga diz, não faça essa pergunta, porque a senhora não pode recordar estes factos que a traumatizam, então eu não tenho prova, não é? Portanto, a função do psicólogo que acompanha a vítima ou do técnico que acompanha a vítima para declarações para memória futura é precisamente contribuir para o apuramento dos factos de forma válida e efetiva e diminuir também ao máximo a revitimização desta pessoa. Portanto, é preciso ter atenção quando se prescinde do técnico especializado que estão nos gabinetes para acompanhar as vítimas para declarações para memória futura, em detrimento de um psicólogo que cá fora acompanha a vítima. Portanto, é só uma chamada de atenção para uma experiência um bocado desagradável que me aconteceu há pouco tempo. Obrigado, Fernanda. Eu se calhar pedir à Marlene que fosse gráfica, porque já ultrapassamos o nosso tempo. Muito breve. Como eu tinha dito há pouco, nós tivemos como objetivo avaliar a natureza, a qualidade, a eficiência e a eficácia da resposta GAV. Ao nível da qualidade e da natureza, nós conseguimos inúmeros resultados. Da eficiência também, porque nós fizemos os focos grupos, fizemos entrevistas, estivemos no terreno, e a eficiência dos GAV está documentada não só na qualidade da articulação, na robustez da resposta, nas dinâmicas bem consolidadas que já existem nestas equipas em termos de comunicação e de gestão dos processos, na questão da interseccionalidade, ou seja, vários GAV tinham estas especificidades das vítimas imigrantes, o atendimento de vítimas homens, o atendimento a vítimas de crianças e a pessoas de idade avançada. E, portanto, do ponto de vista da interseccionalidade e da diversidade, era também um indicador de eficiência, porque havia este perfil todo de vítimas atendidas nestes GAV.
E do ponto de vista da eficiência, nós conseguimos um outro indicador, que foi, de certa forma, percebermos que as melhores práticas na equipa judicial nestes 6 tribunais foram incrementadas, ou seja, todos os intervenientes nestes GAV diziam que nós hoje estamos muito melhor do que estávamos há um ano atrás, porque não só na linguagem, nos conceitos, nos processos e na postura, nós estamos muito mais articulados uns com os outros e muito mais capazes de dar uma resposta efetiva às necessidades da vida. Portanto, do ponto de vista da eficiência, o que é que o estudo diz? Que precisamos de indicadores de eficácia. E o estudo desenvolveu uma grelha para medir esses indicadores de eficácia. E precisamos disso, ou seja, precisamos de informatizar os processos, porque nós conseguimos, através da atividade dos GAF, perceber muito bem que, com essa grelha informatizada sobre os processos, nós podemos perceber, por exemplo, qual é a taxa de atrito destes processos que entraram pelos GAF. Podemos conseguir perceber qual foi a taxa de reincidência nos casos em que o GAF teve um papel ativo. Podemos tentar perceber quais foram o número de medidas de proteção e medidas de coação aplicadas nestes GAV, em detrimento de outros processos que não tiveram ação GAV. Não é? Nós precisamos desses indicadores de eficácia, por isso é que eu acho que esta avaliação foi um momento de 6 meses de avaliação, 8 meses no total, mas nós precisamos de uma avaliação ongoing. E, portanto, o repto que eu diria é que nós precisamos de continuar a avaliar e também precisamos de saber cuidar destas equipas, porque elas precisam, como a doutora Fernanda disse há pouco, de estabilidade. Precisam de supervisão e precisam de mais recursos, porque lá está, o funcionamento até às 5 é um funcionamento escasso, não é? Eu compreendo que não há dinheiro para tudo, mas se estes 6 GAV conseguirem trabalhar com, e sobretudo se forem expandidos as zonas territoriais, nomeadamente as ilhas e outras áreas onde não existem tantos recursos para o apoio às vítimas, seria um excelente contributo do ponto de vista da política pública, porque o mérito da política está lá, a avaliação mostra que a eficiência está lá, falta provar a eficácia do ponto de vista daquilo que podem ser os indicadores, então, como é que nós, com estes 6 instrumentos, conseguimos diminuir a reincidência nestes casos, como é que conseguimos proteger as vítimas e conter o comportamento dos agressores. E isso está no estudo, a grelha para a informatização destes processos está no estudo, e, portanto, obrigado. Precisamos continuar. Obrigado a todas. Vamos então encerrar este painel, que foi obviamente, enfim, teve contributos muito importantes, e vamos fazer então agora, vou passar a palavra ao Emanuel. Muito obrigado, Paulo. Ora, muito bem, assim terminamos a sessão da parte da manhã. Em nome da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, e também em nome da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, agradeço mais uma vez a presença de todas as pessoas, tanto aqui como nas plataformas digitais, e convido todas as pessoas também a regressar connosco às 14 horas para iniciarmos então os trabalhos da tarde. Obrigado a todos mais uma vez e bom almoço.